Olá, bem-vindos de volta às Inov Talks para este que será o último episódio antes de fazermos uma breve pausa de verão. O episódio de hoje tem mais uma vez o apoio da Master Natura e da Mito Urbano e estamos de volta ao Altis Belém para recebermos novamente a nossa convidada de hoje, Ana Jacinto, secretária-geral da Aresp, com quem já tivemos o prazer de conversar no final da segunda temporada das Inov Talks e que hoje regressa para falarmos sobre um tema que certamente interessará a todos, mas sobretudo ao lado feminino da nossa audiência. Ana, muito obrigada por teres aceito o nosso convite e muito bem-vinda às Inov Talks. Eu é que agradeço, Patrícia, é um gosto estar aqui contigo. Obrigada. Ana, para quem não tem o privilégio de te conhecer, conta-nos um bocadinho mais sobre quem é Ana Jacinto, secretária-geral da Aresp. Bom, a Ana Jacinto está como secretária-geral da Aresp, não é? Como agora se diz, não sou, estou como secretária-geral da Aresp. Já estou na Aresp há 23 anos, que tem sido um privilégio, um desafio. A Aresp é uma casa fantástica, com pessoas fantásticas e tenho aprendido todos os dias e aprendo todos os dias naquela casa e, portanto, tem sido de facto um grande desafio. Depois, também faço as minhas tarefas domésticas, como qualquer mulher, não é? Trato e cuido de um adolescente de 21 anos que me dá imenso trabalho, que por acaso está a finalizar o curso de gestão turística e, portanto, espero que venha a ser um talento no turismo. Vamos ver se será um talento ou um desalento no turismo, não sei muito bem. Esperemos que seja a primeira. Vamos ver. Depois, como adoro praia, mar, também tenho o privilégio de morar na Ericeira e, portanto, acordo com o som das ondas e o mar e adoro fazer as minhas caminhadas, as minhas corridas, mais caminhadas agora do que corridas, mas é de facto um dos meus hobbies preferidos e os meus treinos, sempre que posso. Portanto, a Ana Jacinto é um bocadinho de tudo isto. Tento conciliar, que não é fácil, a vida profissional com a vida familiar, o eterno problema da conciliação da vida familiar e a vida profissional está bem patente no meu dia-a-dia, que é muito difícil fazê-lo, mas pronto, é o desafio da mulher, mais do que talvez o desafio do homem, porque hoje em dia, e já vamos falar certamente de tudo isso, hoje em dia ainda temos uma carga maior daquilo que são as tarefas domésticas na mulher do que no homem e, portanto, é mais difícil essa conciliação na mulher do que no homem, mas já vamos falar disso certamente. Bem, Ana, certamente, e por estares ligada a estas áreas da hotelaria e do turismo, tu percebes, tal como eu, que as mulheres estão subrepresentadas quando falamos de liderança no feminino. Sim, não é só no turismo, não é? O turismo, a hotelaria, a restauração é o espelho da sociedade, não é? Nós o que temos é alguma dificuldade ainda, embora nada hoje é como antes. Há uma evolução, clara. Claro. Mas, de facto, ainda temos alguma dificuldade em chegar às lideranças e às profissões de topo. Recentemente, no dia da Mulher, eu ouvi uma frase que é espetacular do presidente da CIP, António Saraiva, que fez um almoço com várias mulheres e teve a oportunidade de dizer que talento, competência, não tem género. Não tem género. E, portanto, como não tem género, é isso que nós temos que valorizar. Não tem nada a ver com ser homem, ser mulher, não tem nada a ver com somos melhores ou somos piores, tem a ver que somos diferentes, não é? E o que temos que valorizar é o talento e é a competência. Agora, é verdade que ainda não estamos lá. E isso revela-se em toda... Estamos muito longe. Sim, isso revela-se em toda a sociedade. Vejamos, se olharmos, por exemplo, para o nosso governo, e há pouco tempo até escrevi um bocadinho sobre isto, se olharmos para o nosso governo, nós temos, tirando o primeiro-ministro, nós temos 18 ministros. E aqui estamos bem, porque temos 9 ministras e 9 ministros. Se olharmos para os secretários de Estado, nós temos 41 secretários de Estado, só 12 são mulheres. Se olharmos para o Parlamento, nós temos cerca de 320 deputados, mais ou menos, e temos cerca de 37% de mulheres. Se olharmos para as câmaras municipais, temos 308 câmaras municipais e só cerca de 32 câmaras municipais são lideradas por mulheres. Tivemos uma primeira-ministra por pouco tempo, não é? Nunca tivemos nenhuma Presidente da República. Pois não. Portanto,
isto é o espelho da nossa sociedade. Se olharmos para a comunicação social, verificamos com muita clareza que os comentadores, quem está nos palcos, os oradores, quem está em cargos que têm, de facto, alguma influência e podem influenciar, normalmente são homens. E, portanto, isto cria desequilíbrios. E, portanto, na hotelaria e no turismo não é diferente, é o espelho de toda a sociedade. A Aresp, há uns anos atrás, resolveu fazer um estudo, aliás, foi desafiada para fazer um estudo que, curiosamente, nenhum setor de atividade aceitou fazer. E isto é importante dizer porque me dá algum prazer dizê-lo, porque o nosso presidente na altura era o comendador Mário Pereira Gonçalves, que infelizmente já não está connosco, mas tinha, apesar da sua idade, tinha uma visão enorme de futuro e foi o único e a única associação que aceitou de todos os setores de atividade do país, não é do turismo, eu estou a falar de todos os setores de atividade. A Aresp foi a única que aceitou este desafio de participar num estudo que tinha a ver com revalorizar o trabalho para promover a igualdade. E o objetivo era perceber se nós tínhamos, de facto, enviesamento de retribuição por força de ser homem ou mulher. E foi um trabalho que demorou 3 anos, teve a participação da Aresp, da Organização Internacional do Trabalho, de uma estrutura sindical, que foi a CGTP, e o Sindicato Afeto à Hotelaria, que foi a FESAT, a CIT na altura, a ACT, portanto, envolveu estas entidades todas relacionadas com o trabalho e a única entidade representante das empresas foi a Aresp. Nós estivemos nas empresas de hotelaria e restauração, estivemos a estudar as profissões estratégicas dos setores. Tivemos nos locais de trabalho, a acompanhar os locais de trabalho, a perceber o que é que faziam, como faziam, que habilitações tinham, que competências tinham, a dureza do trabalho, o esforço do trabalho, foi o mesmo salário. Um trabalho bem fundo. Sim, 3 anos a avaliar isto tudo. Como conclusão, curiosamente, o que concluímos foi que homens e mulheres a desempenharem a mesma categoria profissional e as mesmas funções tinham o mesmo salário. Nós não encontramos diferenças salariais nas mesmas funções e nas mesmas categorias. O que encontramos com muita persistência sim, foi de facto que nas categorias mais baixas 99,9% eram ocupadas por mulheres. Estamos a falar de housekeeping, copeiras. E nas categorias de liderança encontrávamos predominantemente homens. Este trabalho este projeto já tem alguns anos, mas eu desconfio que se o repetíssemos agora encontraríamos algumas diferenças, mas não muitas. E portanto, por isso é que eu digo, acho que temos que fazer um trabalho mais acelerado, temos que caminhar mais. E num momento em que tanto se fala de sustentabilidade, a sustentabilidade não é só ambiental, não é? A sustentabilidade tem 3 eixos fundamentais. É o ambiente, é o social, onde está a igualdade de género, e a económica. E do meu ponto de vista, e olhando, estudando um bocadinho o tema, nós não vamos conseguir alcançar os outros eixos se não tivermos também a sustentabilidade social. E a igualdade de género acelera todos os outros eixos. Portanto, nós temos que trabalhar estas dimensões todas, porque senão não concluímos a sustentabilidade no seu todo. E acho que trabalhamos muito a sustentabilidade ambiental, acho que já há, de facto, uma interiorização já vai até ser pela mais sociedade, consciente, não é? sim, uma consciência, até por toda a sociedade, não é? Já há quase uma vergonha. Aquele slogan do só temos um planeta, vamos Exatamente. cuidá-lo, acho que abriu aí os horizontes. Quem já não está consciente já é quase uma vergonha, não é? Os miúdos na escola já estão perfeitamente conscientes, já dão raspanetes aos pais. Já fazem reciclagem. Portanto, já há uma consciência cívica muito grande, embora há muitas metas que ainda estamos muito longe de cumprir e temos que nos esforçar e continuar a sensibilizar, quer a população, quer as empresas, quer os nossos trabalhadores, mas há uma consciência cívica muito grande e nós vimos pelos nossos turistas que são cada vez mais exigentes nestas matérias, não é? Claro. Agora, e que não se importam de pagar mais sabendo que a sua pegada ecológica é menor. Exatamente. E, portanto, isto também leva a uma sustentabilidade económica. Agora, a sustentabilidade social, onde estão os nossos trabalhadores,
onde estão as carreiras dos nossos trabalhadores, onde está a valorização das nossas carreiras, onde está a igualdade de género. Acho que se fala pouco, ou aquilo que se fala não leva a grandes conclusões. Falamos, mas de facto... Não agimos. Não agimos, exatamente, Patrícia, obrigada. Portanto, fica tudo no papel. Fica tudo no papel e andamos ali à roda, há muitos anos que se fala no mesmo e a verdade é que não evoluímos e de facto precisamos dar passos maiores. Há de facto aqui um problema. É verdade que Portugal tem até alguma legislação bastante evoluída face a alguns países nesta matéria da igualdade de género, mas temos que fazer um bocadinho mais. E não é só nas empresas, porque provavelmente a Patrícia já me vai fazer essa pergunta, mas eu acho que isto começa logo em casa. Antes de avançarmos para a próxima questão, falemos um pouco de um dos nossos patrocinadores de hoje, a Master Natura. Criada em 2008, com sede em Lagoa, no Algarve, a Master Natura dedica-se ao planeamento, construção e manutenção de jardins, bem como à comercialização de plantas e instalação de sistemas de rega, sempre com um compromisso sério com a qualidade e a inovação. Para além da construção de jardins, dispõe ainda de parcerias técnicas especializadas que permitem atender a situações mais complexas e delicadas, como o diagnóstico e cirurgia de árvores ornamentais, perfurações e instalações hidráulicas, bem como piscinas, parques infantis, pavimentos sintéticos em deck ou em betão poroso e ainda outras construções em madeira ou projetos com instalação de iluminação. Resumindo, podemos dizer que encontra na Master Natura o parceiro ideal para a gestão e manutenção dos espaços exteriores, pelo que o convidamos a visitar masternatura.pt para conhecer todos os seus serviços. Ana, isso começa logo em casa. Eu estava a lembrar-me de algum tempo, eu fui ouvir uma palestra e uma das convidadas era uma querida amiga nossa e do programa também, a Carla Costa, e ela era diretora da empresa onde trabalhava, a diretora ibérica dessa empresa. E ela estava predisposta perante uma plateia de jovens, não como eu, mas mais jovens, e há uma jovem, ela estava ali para lhe fazerem perguntas, e há uma jovem que diz: eu tenho uma pergunta. Sim, então diga qual é. Portanto, nós estávamos a falar de revenue, estávamos a falar da parte tecnológica, e ela diz: eu gostava de saber, a senhora sendo mulher, como é que chegou a esse cargo? E nós ficamos todos a olhar para a miúda, não devia ter mais de 20 anos. Nós ficamos todos a olhar para a miúda e a Carla, uma senhora, disse-lhe: eu não estou a entender a sua questão. E ela disse-lhe: sim, sendo mulher, diga-nos como é que chegou a um cargo desses. Porque aquilo que conseguiu é quase impossível. E nós ficamos a olhar para a miúda. Eu lembro-me que ficou toda a gente a olhar. Ou seja, aquela miúda com 20 anos foi educada para acreditar que as mulheres não são capazes ou nunca terão a oportunidade de igualdades, e ela estava perante alguém que ela achava que era um ídolo. Não é? E é claro que, sem desmérito nenhum para a Carla, que é uma super mulher, eu lembro-me que ela foi uma senhora a responder, mas eu sei que a única coisa que ela disse foi: minha querida, com muito trabalho e com muita dedicação. Mas aquilo que acabaste de dizer é um facto. Muita gente não acredita nisto. Então eu não resisto a contar-te uma história. Conta-me. Porque há um belo dia que me convidam para fazer uma intervenção numa academia, e quando me convidam para fazer essa intervenção dizem: tu vais ficar ao lado da professora catedrática tal, da professora catedrática X, da professora catedrática Y. E eu, na altura, disse: sim, mas o que é que eu vou acrescentar nesse painel? Não me estou a sentir bem, são pessoas com tanta experiência, o que é que eu vou lá acrescentar? Não, é para falar também sobre a mulher e sobre a igualdade de género e sobre a tua experiência, mas a minha experiência é muito curta face a essa experiência dessas mulheres, senhoras, que já têm uma larga... Eram todas pessoas já com uma grande experiência, uma grande vivência, com outra idade, e fiquei ali muito, muito preocupada.
E eu lembro-me que esta intervenção era numa segunda-feira e eu estava no fim de semana muito preocupada com isto, muito estressada com isto. Imagino. Porque eu não sou do mundo académico, portanto, ainda pior, não é? Então estava ali muito preocupada com isto. E andava ali para trás e para a frente em casa, num domingo à noite, não é? Com o computador na mão. E o meu filho, na altura, mais novo do que é agora, não é? Andou ali a ver-me com o computador na mão para trás e para a frente, até que ele me pergunta o que é que eu estava a fazer. E eu lá lhe expliquei. Estava a tentar organizar uma intervenção para falar sobre a mulher numa conferência sobre a igualdade de género e a mulher. Lá lhe expliquei. E o meu filho, na altura, diz-me o seguinte, e estou-te a falar numa família em que a mãe sempre trabalhou fora, licenciada, portanto, não tinha justificação alguma para ele dizer o que vai dizer, que eu te vou explicar. E às tantas o meu filho diz-me o seguinte: não tens problema nenhum, mamãe. Tu vais lá e fazes como é aqui em casa. Explicas como é aqui em casa. Como é aqui em casa como? Não estou a perceber. Sim, o papá é o rei. Eu sou o príncipe. E tu representas a classe trabalhadora. Desculpa. Mas o que é que isso quer dizer? Mas tu pagas-me. Pois é, mamãe, tens razão. Desculpa, espera, eu vou refazer. O papá é o rei, eu sou o príncipe e tu és a escrava. Explica isso! Pronto, e portanto, isto era o conceito que ele tinha e cresceu numa família em que a mãe sempre trabalhou fora, sempre foi autónoma, mas o estereotipo, porque, e por acaso o pai até sempre foi muito participativo nas reuniões da escola, a levá-lo quando ele estava doente, portanto até partilhámos sempre muito esta responsabilidade. Claro. Mas na cabeça dele, a mãe é que tem a função de trabalhar em casa, das lides domésticas e desta responsabilidade, portanto... Oh, Ana, mas realmente essa história é incrível, mas olha, sabes que muitas vezes, e aí mostrou-te a perspectiva do teu filho, mas o facto é que nós, por muito bem que os eduquemos, não é, o que tem lá fora também faz parte da educação, e se calhar as pessoas mais perto dele que não estejam em casa, sim, não é, partilhavam dessa... Sim, mas isso é... Por isso é que eu te estava a dizer há pouco. Eu acho que a questão começa logo em casa, mais até do que no mundo das empresas, porque este conceito ainda está muito interiorizado. E eu vejo isso todos os dias. Eu na Aresp questiono-me constantemente e questiono os nossos colaboradores por carga d'água. É que sempre que um filho está doente, sempre que é preciso ir a uma reunião de escola, sempre que é preciso vai a mãe. Vai a mãe. Eu tenho mais mulheres a colaborar connosco do que homens. E são sempre elas que vão. E eu estou sempre a perguntar, mas não há um pai? São sempre vocês. Ai, os pais não gostam muito, não têm muito jeito. Não, é verdade que hoje em dia... esquecer. É verdade que hoje em dia já há mais essa partilha, mas continuamos a ter muito esta dificuldade. Continua a não haver equilíbrio. Continua a não haver equilíbrio. E se não há esse equilíbrio em casa, se continuamos a ter esta tendência para que, de facto, a mulher é que tem estas responsabilidades, depois, de facto, é difícil que nas empresas haja um comportamento e políticas diferentes, não é? Começa logo em casa. Claro, o chip está lá. Não é? E portanto, temos que mudar esta... Temos que mudar o chip. Temos que mudar. Ana, mas eu creio que os nossos ouvintes querem saber como é que te safaste nessa conferência. Safei-me, curiosamente, contando esta história. Ai, tão bom. Porque devo-te dizer que a conferência foi um bocadinho... pouco interessante, porque de facto foi muito académica e os alunos, que era o destinatário, estava tudo quase a dormir, eu fui a última a falar e resolvi que de facto a história seria mais interessante contar, e todos riram muito à volta desta história e de facto é ilustrativa daquilo que nós ainda temos em casa e que temos que ultrapassar. Eu acredito que na geração do meu filho agora, que já está mais crescido, que esta história já tem uns aninhos, não é? Mas que quando ele tiver filhos, que provavelmente vai ser diferente, porque a mulher dele não terá certamente esta atitude e já terá outra atitude e já será diferente e estaremos preparados
para outras mentalidades. Mas ainda não estamos lá, é o que eu digo, ainda não estamos lá. Eu acho muita piada às vezes quando ouço pessoas, homens, a dizerem eu às vezes a conversar, mesmo no trabalho, eu digo, então e quem é que cozinha lá em casa? Não, eu ajudo a minha mulher. Pois. Eu digo, mas você ajuda a sua mulher porquê? Não lhe cabe parte? Porquê é que diz que ajuda a sua mulher? Isso necessariamente vai mudar, porque hoje em dia tanto as meninas como os meninos não gostam muito de fazer nada em casa, não é? Portanto, E nós somos os culpados, não é? Porque eu lembro-me que a minha mãe, infelizmente, não tive o privilégio de ter a minha mãe durante muito tempo, porque faleceu e eu tinha 13 anos, mas durante o tempo que convivi com ela, ela teve a preocupação de me passar algum conhecimento destas artes, quer da culinária, quer... Agora, hoje em dia, já não há essas preocupações e, portanto, nem os adolescentes do género feminino nem do género masculino sabem fazer grande coisa e, portanto... É um facto, não é? É um problema que se resolve por si mesmo. Portanto, vão ter que se desenrascar mesmo. Mas também há uma coisa curiosa que também quero partilhar, porque eu, desde que entrei na Aresp, e já partilhei contigo, que já estou na Aresp há 23 anos, eu nunca fui discriminada. Nunca senti... muito pelo contrário, porque eu não entrei na Aresp e passei a secretária-geral, não é? Eu fiz um percurso na Aresp e nunca me fecharam qualquer oportunidade, muito pelo contrário. E por isso é que eu digo, olhando para a minha experiência, eu acho que o problema está muito mais em casa e ainda nas nossas cabeças do que propriamente nas empresas. Eu acho que estamos com o foco muito nas empresas, mas no fundo são os nossos comportamentos que levam depois as empresas, muitas das vezes, a terem opções erradas e não terem uma estratégia adequada para darem as mesmas oportunidades a homens e mulheres. São os nossos comportamentos que levam a isso, porque os comportamentos vêm de casa. Se calhar, se nós mudarmos os nossos comportamentos, depois será muito mais fácil chegarmos às lideranças e é isso que eu acho que nós temos que mudar. Acho que o foco está muito na ponta final e devíamos fazer o foco antes. E não se percebe que um país onde temos mais mulheres do que homens, não é? Temos cerca de 51% de mulheres e, portanto, temos mais mulheres do que homens. Um país em que há mais de 30 anos temos mais mulheres licenciadas do que homens, haja esta dificuldade, porque nós temos, há mais de 30 anos que temos mais mulheres licenciadas do que homens. Onde é que elas andam? Pois. Não é? Claro. Estamos mesmo a chegar ao final da nossa conversa, mas antes de uma última questão, relembremos os nossos ouvintes de como a Mito Urbano os pode ajudar. A Mito Urbano é um gabinete internacional dedicado à prática de arquitetura, na criação de ambientes personalizados com muita criatividade e marcadamente urbanos. O projeto surge em 2022 da vontade crescente de agregar mais serviços à empresa base, a mensagem temporal, desde os estudos à coordenação e elaboração de projetos, bem como à supervisão da sua execução. Com uma forte presença no mercado hoteleiro, a mensagem temporal conta com parcerias com os mais prestigiados grupos nacionais e internacionais, como o grupo Altis, Hilton, Now, Porto Bay, Sana, entre outros. Com o apoio de tecnologia avançada para garantir sempre um elevado índice de rendimento de uma equipa coesa, motivada e fortemente profissional e com um profundo conhecimento do processo do projeto, ao dominar a forma e expressão dos diferentes materiais, a equipa multidisciplinar da mensagem temporal e Mito Urbano tem a capacidade de criar projetos com personalidade própria, propondo ambientes únicos e surpreendentes, capazes de valorizar o contexto local sem nunca esquecer as questões técnicas, económicas e funcionais. Conheça a Mito Urbano no Instagram em @_mito_urbano_. Ana, falaste agora um bocadinho sobre a Aresp e felizmente a Aresp nunca te discriminou. Eu vou partilhar contigo uma história que se passou comigo há cerca de 12 anos. Na empresa que eu estou hoje e que com muita gratidão, onde já estou há 5 anos, no meu querido Monte Santo, que ainda não tinha falado no meu Monte Santo. Isto foi de propósito, que era para te deixar Foi de propósito. Nós não, sabes, nunca sofri eu, nem acredito, e acredito que todas as outras colegas, aliás, eu sou
fã acérrima de dar oportunidades lá dentro, sejam homens, sejam mulheres, portanto não é uma questão, e até porque nós também somos mais mulheres do que homens, portanto está tudo certo. Mas na empresa onde eu trabalhei há 12 anos, 12, 13, eu fui contratada para ser diretora-geral e para substituir um colega de alto gabarito, vamos dizer. Infelizmente um colega que já partiu. E nos meus primeiros dias eu sabia que quando fiz a minha contratação negocial, eu queria muito sair de onde estava e por isso o preço não foi muito elevado. Portanto, eu não exigi muito a nível salarial. Mas tudo bem, foi uma escolha minha. Acreditas que no primeiro dia de trabalho eu abri o computador, que era desse meu colega, e por qualquer razão quis o universo que eu visse o salário dele. Eu vou-te dizer que eram 7,5 vezes mais do que aquilo que eu estava a ganhar. 7,5 vezes. Eu respirei fundo, não é? Custa muito, porque era um colega, ok, de alto gabarito, tinha muitos anos de experiência, mas a diferença era muito grande, E eu na altura falei com o meu administrador e a resposta dele, que não era dele, mas era da administração acima dele, a banca, disseram, sabes, Patrícia, tu és muito nova e começaste há pouco tempo. Pronto, e ele era quem era. E eu fiquei com esta. Pois. Sabes o que eu lhes disse? Eu disse-lhes, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou aceitar isto, eu vou trabalhar muito, muito, muito e no próximo ano vocês vão aumentar-me 3 vezes. E aconteceu? Aconteceu. Pois. Lá está. O mérito, a competência. Mas tive de trabalhar muito e muito penosa por ter sido aquela, sabes, parece que estava a trabalhar contra mim. Não é? Eu tinha que me provar a mim e a eles também que era superior e que merecia mais. Não cheguei às 7,5 vezes. Não cheguei, mas senti na pele o facto de ser mais nova e também rapariga, porque a administração era toda composta. Infelizmente ainda vamos tendo essas mentalidades e esses casos, e certamente haverá por aí muitos outros exemplos similares ao teu, não é? Sim, acredito que sim. Sim. Acredito que sim. E isso, de facto, é só lamentável, porque eu volto a repetir a frase do Sr. Presidente da CIP, que, de facto, é isso que deve ser, o mérito, o talento. Claro. Não tem género e, portanto, não, de todo. É isso que devemos ter atenção, claro. e reconhecer. E nós devemos dar exatamente as mesmas oportunidades, claro. Apesar de nós termos... estou a falar de uma questão de gravidez. Houve uma vez, esta conversa está muito storytelling, mas está tudo certo. Está tudo certo. Houve uma vez a diretora de recursos humanos desse mesmo sítio, nós queríamos contratar alguém para ser chefe de sala, e foi engraçado porque eu disse, olha, vamos dar uma oportunidade a esta pessoa que está dentro da nossa equipa, porque ela merece, porque ela é muito boa, ela é extraordinária com os clientes. Acima de tudo, eu sei que ela vai fazer um bom trabalho e ela merece. E a diretora de recursos humanos disse-me, Patrícia, mas ela quer muito ter um filho. E se ela engravidar? E esta diretora era mulher. Percebes? Sim. Que a mentalidade está mais enraizada do que aquilo que nós mesmas queremos pensar. Sim, óbvio que aquilo que eu fiz foi a dizer... Eu nem vou ouvir isso. É já. A promoção sai hoje. E saiu. Pois, é evidente. Mas eu continuo a dizer, há muitos casos desses, mas tem que começar logo por nós. Tu estás a dizer que está muito storytelling. É verdade, mas eu não resisto. Eu, quando entrei para a Aresp, estava solteira ainda. Passado 2 meses, casei. E passado 2 meses, engravidei. E a verdade é que o primeiro mês em que eu soube que estava grávida, eu chorei de manhã à noite, porque achava que não era simpático ter entrado numa organização, casar de imediato, não é? E depois logo a seguir estar grávida, porque achava que, quer dizer, a empresa ficava...
primeiro saía porque tinha casado, de repente já estava grávida. Estavas a sentir-te em incumprimento. Exatamente, mas eu própria, sim, eu como se tivesse eu a cometer um crime, não é? Portanto, o mal estava em mim. A Aresp nunca me disse coisíssima nenhuma, só me deu os parabéns, e continuei o meu percurso, continuei a subir na Aresp e nunca ninguém me disse nada, muito pelo contrário, mas eu estava completamente incomodada e achava que estava a cometer o maior crime da minha vida e tive um mês a chorar, a achar que não devia de estar grávida. Por isso é que eu te digo, é evidente que temos muitos casos desses, infelizmente, mas começa logo por nós. Estou-te a dar um exemplo em que eu própria achei que estava a cometer um crime porque não tinha nada que estar grávida, porque há pouco tempo tinha entrado na empresa. Pois, enquanto isto for assim, não é? Era um crime para a empresa. Exatamente. Lá está. Annie, o que é que nós podemos fazer para dar outros exemplos? O que é que nós as duas e todas as senhoras que nos ouvem, podemos fazer para mudar mentalidades? Eu acho que nós temos que dar voz. Eu acho que temos o dever de partilhar estes nossos exemplos. A comunicação social, as conferências, têm uma grande responsabilidade, porque nós temos que ser um exemplo, porque a mulher tem que se rever, nós temos que passar estas mensagens, não é? Porque nós, quando estamos a ver, era o que eu te dizia há bocadinho, a imprensa, a comunicação social, quando repetidamente as mensagens são passadas por homens, isto cria desequilíbrios, porque as mulheres não se revêem e, portanto, o desequilíbrio continua. Acho que temos que falar mais alto, temos que dizer, não é aquele exemplo que tu estavas a dizer há pouco, como é que tu conseguiste? Isso é completamente tonto, não é? Pois foi. Pois, mas temos que, não é gritar, mas temos que falar, temos que dizer que, de facto, isso é uma tonteria. Eu estive presente naquele almoço que eu te falei com o Sr. Presidente da CIP, o António Saraiva, que reuniu um conjunto de mulheres num almoço e pediu-me para também fazer uma intervenção. E a primeira frase que eu disse foi, obviamente, que lhe agradecia muito este gesto, que é um gesto que ele costuma fazer. Este foi o último, porque o Sr. Presidente vai sair da CIP, como sabemos, mas todos os anos repeti esta iniciativa e obviamente que é de enaltecer porque é sinal que se preocupa com este tema, mas ao mesmo tempo traz-me sempre um sentimento de alguma tristeza e lamento, porque significa que nós ainda precisamos de assinalar o Dia da Mulher. Claro, precisamente. Significa então que não estamos no mesmo patamar, não é? Porque ainda o estamos a assinalar, ficaria muito contente no dia em que não precisamos deste almoço e desta iniciativa, não é? Portanto, temos que passar a mensagem. Nós que de facto conseguimos chegar onde chegamos, não foi por sermos mulheres, foi porque de facto temos algum talento e reconheceram esse talento. Mérito, talento, trabalhamos e, portanto, foi reconhecido. E como foi reconhecido, temos que, de facto, passar essa mensagem a todas as mulheres. E isso nós temos que fazer com que nos deem voz. E essa voz tem que ser passada, porque não chega às cotas, são importantes. Aliás, eu sempre fui contra as cotas, mas reconheço que é uma forma de acelerar. É um caminho. Mas não me agrada, porque me agradaria muito mais que estivéssemos a fazer o caminho do mérito e do reconhecimento e que tivéssemos muitas mais mulheres, por força até dos dados estatísticos que nós temos, que há bocadinho partilhei contigo, sentido, não é? Temos mais mulheres e temos mais mulheres licenciadas, logo deveríamos ter mais mulheres nas lideranças das empresas e na governança das empresas. Mas não sendo assim e tendo que estimular, se me perguntares então qual é que é o instrumento, eu também não te sei dizer e, portanto, venham lá as cotas e usem-se as cotas. Pronto, pelo menos isso, já pelo fazemos qualquer coisa. Mas não chega. Portanto, precisamos de pôr as mulheres a falar. Eu há pouco tempo li uma intervenção da Maria Manuela Leitão que dizia que era importante que todos aqueles que participassem em conferências, em debates, tivessem espaços públicos, que se recusassem a participar se os debates não tivessem mulheres também a intervirem e, portanto, pode ajudar. Temos que partilhar
palcos igualitários para permitir que, de facto, a mulher também tenha presença. Se me perguntares, mas isso é o caminho... Eu gostaria que não fosse. Que não fosse, não é? claro, porque aí não estamos aí pelo mérito. Exatamente. Mas pelo menos estamos a mudar algumas noções, exatamente. algumas... E no seio familiar tem que se trabalhar muito. Tem que se trabalhar muito. Temos que acabar com os manuais nas escolas a pôr o género feminino com o espanador na mão. Temos que acabar com os desenhos... E com os tachos e as panelas, porque isso continua, não é? Portanto, há aqui um caminho grande a percorrer e todos nós somos responsáveis, homens e mulheres, por esse caminho. Como é que imaginas uma hotelaria mais igualitária nas questões do género? Bom, uma hotelaria mais igualitária será certamente uma hotelaria mais produtiva, com mais ganhos financeiros, porque de facto permitirá a identificação de desafios, constrangimentos, problemas, oportunidades, soluções diferentes. Que é isso que vai acontecer, porque temos homens e mulheres. E isso, o que é que acontece quando temos esta diversidade? Temos soluções diferentes, temos análises diferentes, temos óticas diferentes. E é esta diversidade que leva, certamente, a mais produtividade, a mais ganhos. E, portanto, teremos certamente todos a ganhar, porque é essa complementaridade que leva, de facto, a maior eficiência e a tal sustentabilidade social, ambiental, económica que todos nós queremos. Portanto, ganhamos todos. Esperemos ver mais mulheres no departamento de manutenção e esperemos ver mais homens no departamento de housekeeping. Exatamente. Porque efetivamente eu acredito na complementaridade das perspectivas e acho que só assim ganhamos todos. Certo. Ana, muito e muito obrigada. Eu é que agradeço. Foi um gosto muito grande. Quanto a nós, e como referimos no início do episódio, vamos fazer uma breve pausa para férias, mas regressaremos no dia 6 de setembro com novos temas e novos convidados. O episódio de hoje foi patrocinado pela Master Natura e pela Mito Urbano com o apoio do Altis Belém, sendo as InnovTalks um projeto IT Base Wear Guest. Como habitualmente, convidamos-lo a subscrever o podcast disponível nas plataformas habituais de podcasts e também no YouTube. Siga-nos ainda no Instagram e Facebook em @InnovTalks e obrigada por estar desse lado. Até ao próximo episódio, boas férias e boas conversas.